Entrevista coletiva do técnico Mano Menezes em Medellín, na Colômbia, depois do empate colorado contra o Independiente, foi bélica. Teve troca de farpas com os repórteres presentes, o que mostra um ambiente um pouco tenso no bastidor do Internacional e que, inclusive, se refletiu para a direção. Os dirigentes colorados que estão presentes na Colômbia também ficaram incomodados com os questionamentos feitos ao técnico Mano Menezes, o que mostra um pouco da percepção que a direção possui sobre o atual momento do Internacional. Existe o entendimento que boa parte das coisas estão indo bem e existe o entendimento de que o empate em Medellín deveria ser mais celebrado. A gente explica tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o ambiente em Medellín, depois do empate colorado por 1-1 contra o Independiente, e que teve algumas críticas e teve também essa troca de farpas do técnico Mano Menezes com a imprensa presente na Colômbia. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay, você consulta gratuitamente os débitos do teu veículo, carro, moto ou então caminhão, licenciamento atrasado, IPVA vencido ou alguma multa que tu não recebeu ela na porta da tua casa. Tudo isso tu pode fazer as consultas na Zapay e pagar pela plataforma do aplicativo. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto em taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então clica no link fixado aqui nos comentários e baixa o aplicativo da Zapay. O relato de Medellín, após a coletiva de Mano Menezes, e que a gente repercutiu bastante no Diário do Inter KTO dessa terça-feira, o relato que vem de Medellín é da direção também incomodada, assim como Mano Menezes, incomodada com a repercussão da atuação do Inter em Medellín. O presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, em determinada pergunta feita na entrevista, saiu da sala, bastante irritado. E inclusive conversou com alguns jornalistas, alguns dirigentes conversaram com alguns jornalistas, colocando exatamente esse ponto de vista, que o tom das perguntas chamou a atenção, ou que o tom das perguntas pegou de surpresa os dirigentes colorados e a comissão técnica, porque todos esperavam uma celebração pelo empate do Inter em Medellín contra o Independiente. E aí, depois do ambiente lá do estádio, o que vem da direção é o seguinte: o Inter deveria ter celebrado mais, comemorado mais o empate fora de casa, que na visão do Internacional foi um ótimo resultado, em um jogo bastante complicado. O grande ponto é que essa postura e esse entendimento nos leva a entender o que o Inter está pensando sobre o atual momento do Internacional. E nos leva a entender que a direção do Inter está muito alinhada com o que disse o Mano Menezes na entrevista coletiva, de que o time está indo bem, de que o time está se encaixando, de que faltou o gol e de que o Inter merecia, na verdade, ter vencido o Independiente Medellín. A direção, ao ter essa postura também de incompreensão com a repercussão do empate, ela mostra isso. Ela mostra que está, de alguma maneira, satisfeita com o que o Inter vem apresentando em termos de rendimento, e claro que não em termos de resultado, porque o Inter acabou de ser eliminado no Campeonato Gaúcho. Mas se entende que as soluções estão sendo criadas, que foi mais ou menos o que o Mano disse na entrevista coletiva. Valorizou a atuação do Inter, entendeu que o Inter jogou muito melhor no primeiro tempo e entendeu que o Inter merecia ter vencido. Esse também é o entendimento da direção do Internacional. E aí, uma estratégia de comunicação também, porque o Inter vai tentar, a partir de agora, melhorar ou celebrar mais o resultado fora de casa, vibrar mais com o resultado que conseguiu fora de casa. E isso deve acontecer ao longo dos próximos dias. Mas a reação imediata, ainda no estádio Atanásio Girardot, após a entrevista de Mano Menezes, foi de indignação, foi de surpresa, vamos dizer assim, ou foi a reação de um pouco de inconformidade com aquilo que foi apresentado na repercussão. E aí gera a discussão. O torcedor está satisfeito? O torcedor está contente com o que o Inter vem apresentando? Ou entende que as cobranças são necessárias e as cobranças são justas? A minha visão é que na entrevista coletiva, de fato, em determinado momento,
se bateu bastante, mas eu acho que foi muito mais pela postura do Mano Menezes, já reativa demais na primeira resposta, e isso acabou desencadeando as outras perguntas em um tom um pouco mais duro, porque a pergunta ela vai de acordo com o que vem sendo feita a resposta. E aí as perguntas foram mais duras. Talvez se o Mano tivesse administrado um pouco mais tranquilamente a abertura da entrevista dele, não teria esse tom tão duro, ríspido na entrevista coletiva. Mas aconteceu. E a direção do Inter também não ficou satisfeita com isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!